CPI da pandemia. Grande verdade. Política. Hoje foi a vez da doutora Nise Yamaguchi, a médica oncologista, prestou depoimento hoje na CPI da pandemia. Tá prestando ainda, na verdade. Depoimento longo, as respostas dela são muito longas e com certeza vai longe isso aí. Ela é uma conhecida defensora do tratamento precoce. Temos uma imagem da doutora Nise aí. Tiago, você pode ir jogando a foto dela para todo mundo lembrar? Quem está acompanhando o programa pelo YouTube, no canal da Energia 97 ou na página da Energia no Facebook, vai ver a imagem da doutora Nise. Ela tem como marca registrada aqueles cabelos despenteados. Tá aí a imagem dela para quem estiver assistindo. E ela é uma conhecida defensora, então, do tratamento precoce e do uso da cloroquina. Hoje, durante o depoimento, ela tergiversou, ela deu uma enrolada. Ela enrolou bastante, enrolou e chegou a tirar o Renan Calheiros, o relator da CPI, do sério. Vamos aos destaques do depoimento? Começa aí com você, Tonholi, faz um destaque, comenta e passa a bola para os amigos. Renan Calheiros exibiu 3 vezes um vídeo em que ela disse que o tratamento precoce seria tão eficaz quanto a vacina porque produziria imunidade de rebanho. E ela fez mais ou menos a filosofia mineira. Sabe qual é a filosofia mineira, né? Dom Covim, Oncotô, Poncovô. De onde vim, onde estou, para onde vou. A mulher estava com uma apoteose mental, pensamento helicoidal em forma de hélice, dando loop no ar. E o Renan Calheiros ficou muito pé da vida com os loops mentais que ela deu no ar para negar que ela defendia a imunidade de rebanho. O depoimento foi um loop japa. É verdade. Foi muito complicado ver o depoimento dela, não chega a lugar nenhum. E no final das contas, parece que todo mundo nessa CPI que vai lá depor, né, quem é do governo, parece que às vezes está brincando com a inteligência dos senadores e com a nossa inteligência, né? Porque nunca ninguém fez nada, nunca ninguém participou de nada, nunca ninguém viu nada. Todo mundo se contradiz quando é confrontado com vídeos, né? Muito com vídeos, né? Você lá apresenta um vídeo e fala determinada coisa, fala, não falei aquilo, não foi bem isso que eu quis dizer. Enfim, nunca ninguém falou nada, parece que a gente está numa quinta série, tá no meio de crianças, que a criança chuta a bola na vidraça e depois fala que não foi ele, sabe? Tá com a bola embaixo do braço, com a vidraça quebrada em frente. Não fui eu, foi meu amigo ali do lado que fez. Ela tirou a paciência não só do Renan, do presidente Omar Aziz também. Nós temos um momento da CPI, o vídeo 2 que eu te mandei aí. Tiago, por favor, pode soltar. A senhora diz o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a Copa que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. O professor Luiz Carlos já está nos ouvindo, eu não sei se ele conseguiu acompanhar a CPI hoje, mas ela estava insistindo hoje, 1º de junho de 2021, mais de um ano depois da pandemia ter começado no Brasil, ela estava insistindo ainda na tese do tratamento precoce como algo equivalente à vacinação, dizendo que, alegando que, ao optar pelo tratamento precoce, a população poderia chegar à tal da tese da imunidade de rebanho. Não sei se está claro isso. Ela diz o seguinte, se não der para vacinar todo mundo, ok, dá remédio para todo mundo. Qual remédio? Cloroquina. Isso a doutora Nise falando. Porque aí todo mundo vai ficar mais ou menos imune e aí ela teria, então, produzido a tal imunidade de rebanho. Professor Luiz Carlos Dias, o senhor como cientista, pesquisador, doutor em Harvard, o senhor ouve um negócio desse, o que o senhor sente? Olha, Aldrin e colegas, é assustador, porque ela é uma médica, né? Ela tem formação, ela deveria ter
informação científica para basear as falas dela, porque falar em imunidade de rebanho, eu nem gosto de usar o termo imunidade de rebanho, eu acho que o termo imunidade coletiva, imunidade comunitária é mais apropriado, mas você falar em imunidade de rebanho que seja, sem vacinas, na minha opinião, é papagaiada, não tem o menor sentido, certo? A imunidade de rebanho você atinge com uma vacinação em massa, é a maneira de proteger a população. Nós vamos falar hoje mais à frente, muito provavelmente, sobre o caso do experimento de Serrana, né? Agora, eu fico impressionado, Aldrin, com como eles mentem na cara dura, né? E como eles distorcem fatos, como eles distorcem argumentos para adequar, né, esses fatos, esses argumentos às narrativas anticientíficas deles. É realmente assustador ouvir isso vindo de uma profissional da área de saúde. Ela foi duramente confrontada ali pelo senador Otto Alencar ali, que proporcionou o momento mais tenso da CPI. Muita gente criticou o senador Otto Alencar pela maneira como ele inquiriu, né? Pela maneira como ele fez as suas perguntas de forma seca, direta, objetiva, exigindo respostas simples, diretas da doutora Anísia, que tentou enrolar e não conseguiu. E foi um momento muito tenso ali da CPI de hoje. Temos esse vídeo também. Pode exibir aí o vídeo, o momento em que o senador Otto Alencar interroga, questiona a doutora Anísia Yamaguchi. Prestem atenção. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Anísia? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Na hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sei. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou.
A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. A senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas pega o livro e veja. Respostas. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... tem que me responder quando coalizão. foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas, A senhora não tem. Né? A senhora não conhece, a senhora não estava preparada para participar do gabinete paralelo, quantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Wizard, não sei o que lá, tanta gente aí. O primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China e Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong. Pode pegar, entra na internet para aprender. E usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causa doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a responder. senhora não sabe responder absolutamente aqui nada. Ouvindo, a senhora tergiversou em tudo. Qualquer criança, qualquer menino de segundo ano, terceiro ano, eu fui professor de química, por muito ano de biologia. Isso é beabá. É beabá. É beabá. A senhora não sabe, a senhora jogou no escuro assim, com um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada da doença, inclusive chamou o ministro Pazuello para um seminário. Meu Deus do céu, o que é que o Pazuello vai dizer no seminário? Ele não sabia por que chamava Covid-19. Eu perguntei, ele não sabia. Eu disse, é porque surgiu em 19. Não sabia, doutora. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde de forma institucional para as pessoas tomarem o remédio. A maior parte da comunidade científica considera vírus como organismos não vivos. Por quê? Porque eles são incapazes, por exemplo, de sobreviver. Eles precisam de um hospedeiro para se multiplicar. Por isso que eles precisam do hospedeiro humano. Agora, ele fez essa pergunta, sabe por quê? Porque protozoários, parasitas, né, a cloroquina ela é usada para tratar a malária. Malária, aqui no Brasil, não na África, porque lá já adquiriu resistência, os parasitas já adquiriram resistência. Então, a cloroquina é causada por um parasita, protozoário, né? E a Covid é causada por um vírus, o SARS-CoV-2. Então, eles são organismos totalmente diferentes. Então, você usa para tratar um vírus um antiviral. A cloroquina não é um antiviral, ela é um antiparasitário. A pergunta dele é isso aí. Ele conhece, ele sabe para que serve a cloroquina, sabe a diferença entre um parasita e um vírus. Então, ele quis saber se ela sabia isso. E ela realmente não respondeu, né, da forma adequada. Não sei nem se caberia essa pergunta, mas, enfim, é uma questão que ele ali, como médico, né, conhecedor do assunto, ele quis só testá-la. Ô, doutor Luiz, tanto que no começo da malária, o pessoal deu o nome de malária para o nome de mau ar, né? Mau aire, né? Achava que era vinha do ar.
Acreditava-se no passado, né, quando não tinha, por exemplo, muito conhecimento de como essas doenças eram transmitidas, acreditava-se que a malária era transmitida pelo ar. Aliás, como muitas dessas doenças antivirais, viu? As pessoas achavam, por exemplo, lá em 1918, durante a gripe espanhola, que a gripe espanhola também era transmitida pelo ar. Tanto que elas usavam um saquinho de cânfora no pescoço, porque a cânfora ela tem efeito, né, broncodilatador e tem aquele cheiro agradável, porque eles achavam que há 100 anos atrás que aquilo lá ajudava a espantar os maus espíritos que estavam no ar, certo? Mas é uma doença que é causada por um parasita, um protozoário, e não por um vírus como é o SARS-CoV-2. Ô Luiz, me fala uma coisa, essa CPI estava aparecendo a escolinha do professor Raimundo hoje, né? Com essa declaração aí do Otto Alencar, dando uma de professor Raimundo, você acha que a Anísia Yamaguchi estava se candidatando ao troféu Rolando Lero, é isso? Olha, eu não assisti durante todo o dia, mas os pedaços que eu assisti, ela fala muito, ela enrola muito, né? Ela enrola muito, ela usa uma voz assim, ó, serena, tranquila. Mas sabe o que eu costumo falar? Porque nós aqui temos esse grupo na Unicamp, né, de combate a fake news. E essa é uma das estratégias dos negacionistas, do movimento anti-vacinas, dos obscurantistas. Eles usam pessoas que têm um jaleco branco, um título de doutor, para dar alguma credibilidade para as narrativas que eles criam. E algumas pessoas têm essa voz doce, um olhar sereno, um sorriso, né? Mas olha, eles são cruéis, viu? Eles são cruéis nas atitudes deles. Eles usam essas questões de um sorriso, né? de um olhar meigo, de uma voz suave, mas eles são cruéis e cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada sorriso, ela é colocada de uma forma a criar um impacto. Doutor e senador Otto Alencar, ele disse também, nesse mesmo momento aí que a gente acabou de assistir, ele disse a seguinte frase: doutora Anísia, a senhora não sabe nada de infectologia e brincou com a saúde do povo. A senhora está errada. A senhora apostou em uma droga que podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não admite isso. A senhora quer apostar no escuro, o que não é o comportamento de um cientista, né? Óbvio, né, professor Luiz Carlos Dias? Nada disso. Olha, lá no início da pandemia, Aldrin e colegas, quando a gente conhecia muito pouco sobre a Covid-19, valeu a pena estudar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros? Claro que com certeza sim, né? Isso é uma estratégia que é sempre utilizada quando surge uma doença nova. Você pega todos aqueles medicamentos que tem no mercado e testa para ver se tem algum efeito benéfico contra aquela doença. Então valeu a pena, valeu. Mas só que, infelizmente, nenhum desses medicamentos, né, teve qualquer tipo de efeito antiviral, teve qualquer tipo de efeito benéfico, por exemplo, em qualquer fase da doença, né? Então, quando ela fala, por exemplo, que ela baseou em artigos que foram publicados, não é verdade dela, ela está faltando com a verdade, porque não há publicações científicas em periódicos, em revistas de bom nível, de alto nível, né, que a gente costuma se apoiar, que a gente costuma publicar, que fundamentam o uso de cloroquina, ou de hidroxicloroquina, ou de ivermectina. A maior parte dessas publicações, elas são em periódicos que a gente chama de predatórios, né, que publicam qualquer coisa que as pessoas pagam para publicar, ou que são de baixo nível de impacto, né, que não são os melhores periódicos da área médica, da área científica. E você não pode basear políticas de saúde pública em achismos, em percepções pessoais. Você tem que basear em ciência, em trabalhos feitos, né, seguindo o padrão ouro da Organização Mundial da Saúde, da ciência, estudos randomizados, duplo cego, com grupo placebo. E quando esses medicamentos foram submetidos a esses estudos, infelizmente, eles não se mostraram benéficos. Pelo contrário, eles mostraram prejuízos. Então, é uma narrativa que, infelizmente, está sendo utilizada mais aqui no Brasil. Os países desenvolvidos não estão utilizando isso aí. Nós precisamos de vacina, gente. Tem um lado perverso, se eu puder me intrometer, que o Dr. Luiz talvez possa me corrigir ou me complementar, que é o seguinte: agora a gente já sabe que esse tratamento precoce é não só ineficaz, como ele é mais do que isso, ele pode trazer outros efeitos adversos dado seu uso inadequado. Só que a Covid-19, esquecendo esse tratamento precoce, cerca de 5% dos casos evoluem para um quadro grave. Então, se você consegue convencer a população de tomar alguma coisa, que seja folha de louro, nesse caso foi um kit aí de tratamento precoce, e isso vai ser efetivo, as pessoas vão tomar e 5% vão chegar a um quadro grave de Covid
e eventualmente elas vão estar iludidas de que estão protegidas, e nessa situação elas se expõem a situações de mais perigo com proteção inadequada, ou seja, a hora que se usa de uma estratégia, que eu não sei se a ideologia falou mais alto, se é desonestidade intelectual, interesse político ou o que quer que seja, você vende uma falta ilusão no mínimo uma falta ilusão de prevenção para a população, que acaba se expondo 2, 3 vezes mais ao risco, sem contar o risco do próprio tratamento inadequado que esse kit de remédio não se propõe a isso. Só para te complementar, né, em um ano, de março do ano passado a março desse ano, foram vendidos 32 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina no Brasil. Pois é um completo absurdo, porque as pessoas tomam, 5% evoluíam para um quadro grave, as 95% falam, fui curado pelo tratamento precoce. Agora, a população acabar seguindo a orientação de um presidente é até, de certo modo, compreensível. Agora, um presidente, uma equipe, seja paralela ou não, composta por médicos, fazendo tão pouco caso do que a ciência conseguiu achar de resposta até agora, deixando de responder a Pfizer por 2, 3 meses, é um escândalo sem tamanho, e o presidente indo pro all-in aí, na linguagem do poker, tá apostando todas as fichas na mesma direção. É um escárnio e não sei, infelizmente, onde isso vai parar. Faltou uma palavra aí, viu, César? Você falou absurdo, escândalo, escárnio. Eu acho que a palavra é crime. É crime? Sim, crime. O que está acontecendo, o que a gente está vendo aí, é um crime. Você fazer a propaganda de um remédio que comprovadamente não tem eficácia contra a Covid, fazer disso a muleta dessa maldita tese aí da imunidade de rebanho, é crime. Isso é o que está sendo revelado pela CPI. Eu acho que não tem outra palavra. Eu queria destacar 2 coisas. Primeiro, a coragem do Otto Alencar, que é médico. Coragem porque a gente sabe que os médicos são muito... eles se protegem, né? São corporativistas. Corporativista não é uma palavra muito bonita, mas o fato é que eles não... não é muito comum você ver um médico atacar o trabalho de outro médico publicamente. Mas eu acho que se ele não tivesse feito isso, a gente não teria esse momento que nós acabamos de assistir aqui, com essa médica, a doutora Nise Yamaguchi, que é uma médica cheia de títulos. Ela trabalhou no Albert Einstein, o maior hospital da América Latina, o melhor hospital do Brasil. Ela tem títulos, ela tem currículo. E, no entanto... E você viu, Aldrinho, o que aconteceu no intervalo de 20 minutos, quando eles foram comer? Uma assessora dela foi para cima do Otto Alencar, botou o dedo em riste, o Omar Aziz teve que chamar a polícia parlamentar, que arrancou a assessora do Senado. Porque esse comportamento entre médicos é raro, né, Tonholi? Você não vê um médico atacando o outro, ainda mais na frente das câmeras. Mas foi necessário. Foi necessário. É preciso desmascarar essas pessoas. A doutora Nise Yamaguchi, que nós assistimos hoje na CPI, esteve 12 vezes dando entrevistas na Rádio Jovem Pan. Entrevistas longas, participações em vários programas. Teve 9 vezes na Rede TV em vários programas. Na CNN Brasil. Quanto palco foi dado a essa senhora que foi desmascarada hoje de forma constrangedora? Não sabe a diferença entre protozoário e vírus. Insiste em um tratamento que não funciona. Defende a tese da imunidade de rebanho que levou à morte de tanta gente lá em Manaus, lá no Amazonas. A gente precisa desmascarar essas pessoas, essa farsa precisa acabar, o Brasil está sofrendo com isso. Por isso que eu acho que foi muito bom o que o senador Otto Alencar fez, apesar de não ser algo que os médicos tenham aprovado. Eu vi muito médico nas redes sociais criticando. Olha, o Otto Alencar usou palavras muito duras, foi desnecessário ele perguntar aquilo. Não foi, não. Foi bom. Foi bom porque o povo precisa ver quem é que são essas pessoas que estão defendendo essas teorias furadas aí. Fala, Paulo. A gente já cansou de ficar passando pano, né, nessa questão, né? Muita gente passando pano. É muita gente passando pano, querendo agradar um ou outro, mas não dá. Tem certas questões que precisam ser esclarecidas. E a CPI está conseguindo, com alguns bons depoimentos, com alguns bons inquisidores ali, a gente está conseguindo trazer essa verdade à tona, né? O Rui Castro, alguns dias atrás, trouxe um manual de perguntas, né? Como é que devem ser as perguntas
que deveriam ser feitas numa CPI. Ele trouxe um manual ali que deveria ser lido por todos os senadores para fazer essas perguntas. Não dá para ficar 15, 20 minutos fazendo uma pergunta e tentando estabelecer um raciocínio para depois fazer uma pergunta que não leva a lugar nenhum. A gente precisa sair dessa CPI com respostas, né? E as respostas estão chegando, apesar de tudo, dessa enrolação de muitos casos aí, de muita gente perguntando que não deve, a gente tem conseguido aos poucos estabelecer uma verdade e uma realidade para que a população entenda o que realmente está acontecendo, né, com esse tratamento, com essa política de saúde pública, se é que a gente pode chamar assim, do governo Bolsonaro. A gente destaca também desse depoimento dela de hoje o fato dela ter confirmado, sim, a participação ao que ela chamou de Comitê de Crise Institucional. Isso aí o que, na versão da CPI, seria o tal gabinete paralelo, né? Mas, segundo a Nise Yamaguchi, tratava-se de um grupo presidido pelo general Walter Braga Neto, então chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, e ela disse que não conhece gabinete paralelo. O que você achou disso, Tonholi? Na verdade, ela não era funcionária do governo, mas fazia parte de reuniões periódicas para dar aconselhamento. Isso aí não é um trabalho paralelo? O que ela fala é que ela já coordenava um grupo, segundo ela, de 10 mil médicos que se conversavam com o WhatsApp, e ela conheceu o Carlos Wizard e, junto com o Weintraub, eles começaram a articular um grupo de ajuda informal ao governo para poder dar dicas sobre como combater Covid. Quer dizer, montou-se sim um gabinete paralelo. Hoje ela trouxe o dado que eram 10 mil médicos e, obviamente, é claro que ela não ia contar, ela falou que falava com o Bolsonaro com bastante frequência, mas não foi muito enfática nisso. Embora num trecho de um documento apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, ela fala para um tal de Dr. Leonardo: se você insistir em colocar esse papel que coloca a hidroxicloroquina como uma medida provisória do presidente para ser acrescentado na fórmula do combate à Covid, você vai expor muito o presidente. E aí ela se enrolou de novo quando o Randolph Rodrigues falou: por que expor muito o presidente? A senhora tinha proximidade dele? Aí é que ela falou: não, eu conversei algumas vezes. Aí ele pergunta: mas algumas vezes quer dizer o quê? Ela fala: não, eventualmente eu falo com ele sim. Quer dizer, ela acabou se entregando. Então o gabinete paralelo nunca vai ter o nome que nem o gabinete do ódio, que trabalha em conjunto com o gabinete paralelo. Não é polícia secreta portuguesa que vem uma faixinha no braço escrito polícia secreta. Não tem cartão de visita, telefone, endereço. Não tem crachá. Boa comparação, Tonholi. A grande verdade.